gosto é de vinagre. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 24. Livro do Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 58. Livro do Gênesis, capítulo 24, o versículo 58. E chamaram Rebeca e lhe disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Meus irmãos, grato por estar aqui nessa noite, nesse culto especial, culto de Santa Ceia. Agradeço a Deus pelo pastor da igreja, pela oportunidade aqui nos facultada. Estamos desde a tarde com os irmãos, e o Senhor nos preparou essa noite, neste culto tão decisivo. E o Espírito Santo é aquele que dirige o culto, irmãos. Os obreiros, aqueles que estão dando as oportunidades, são instrumentos, mas quem dirige o culto é o Espírito Santo. Nós até criamos temas, mas Ele estabelece temas. Assim sendo, eu entendo que nesta noite Deus quer seguir falando conosco sobre o arrebatamento da igreja, porque este assunto, irmãos, da parousia, uma das vertentes da nossa escatologia, o arrebatamento da igreja, esse assunto deve estar vivo no coração do crente todos os dias. Paulo disse à igreja em Roma: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou seja, a expectativa da sua volta, ela deve ser diária. É bem verdade que este tema tem sumido, meus irmãos, muitas vezes, da letra de alguns louvores. Esse tema tem ficado ausente de algumas mensagens, algumas pregações, mas a nossa igreja, de um modo geral, ainda zela pela exposição bíblica, e nós temos bons pregadores e ensinadores dentro desse tema, de maneira que nessa noite a minha fala vai no sentido de relembrarmos aquilo que os irmãos já sabem. Vocês estão habituados a ouvir este tema, mas eu falo como Paulo: não canso de vos dizer as mesmas coisas. Então, nesta noite eu quero pensar um pouco com os irmãos, por que creio que Jesus vem? Ainda que muitos estão já refutando isso, mas nós continuamos crendo que Ele vem. E por que eu creio que Ele vem? Eu creio que Ele vem porque Ele mesmo disse que vem. João capítulo 14, foi Jesus quem disse aos discípulos. Os discípulos estão pesarosos quando Jesus
está apontando a cruz, Jesus está apontando o momento do sacrifício, portanto, o momento que ele iria deixá-los temporariamente, embora ele faz a promessa do Consolador, mas o convívio com Jesus turbou o coração dos discípulos, e para consolá-los, então ele fez a seguinte afirmação: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai, não tem pouca não, disse Jesus, tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então nós cremos nessa noite que ele vem, porque ele mesmo afirmou que vem, e nós, irmãos, estamos seguros disso, porque Jesus nunca fez uma afirmação para não cumpri-la, mas eu sigo crendo que ele vem. Por quê? Porque até os anjos, que são seres eternos, são seres celestiais, anunciaram a sua vinda. Aliás, Jesus e os anjos sempre trabalharam em parceria no ministério. A Bíblia diz que foi um anjo que chegou até uma jovem Maria e anunciou que ela seria a receptora do verbo que se fez carne. Então a Bíblia diz que um anjo anunciou que ele iria ser gerado no ventre de Maria. A Bíblia diz que o dia que ele nasce, agora não é um não, mas lá vem um coral celestial e começa a cantar paz na terra e glória a Deus nas alturas. Tinha um coral de anjo cantando e dizendo acerca do seu nome. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que quando ele é levado no deserto para ser tentado pelo diabo, logo o deixando, chegou um anjo e o confortava. A Bíblia diz que no jardim do Getsemane não foi diferente, novamente tinha lá um anjo confortando depois daquela oração intercessória. Mas mais ainda, a Bíblia diz que no terceiro dia, logo que o dia vem rompendo, as mulheres correram até o sepulcro. Quando chegaram lá, viram a pedra removida e tinha alguém sentado sobre a pedra, olhou para elas e disse: escuta, por que buscai o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele vive. Oh! Mas a Bíblia diz que ele agora está preparando a igreja. Em Atos capítulo 1 verso 8, a Bíblia diz lá no verso 7 que começa: os discípulos estão em quase 500 irmãos, eles estão todos reunidos. De repente ninguém puxa, ninguém empurra, e ele começa a subir. Imagine os discípulos, irmão, eles haviam convivido por 3 anos e meio, agora faz 40 dias, tem hora que ele vem na praia, tem hora que ele entra com a porta fechada, embora ele sai daqui e aparece ali, mas a presença dele era real entre eles. Agora de repente ele começa a subir, os discípulos estão olhando. Eu penso, eu deduzo que tinham uns gritando: não vai não, Jesus, fica mais um pouco. Mas eles estão admirados, como é que ele sobe assim? Não tem ninguém puxando, não tem ninguém empurrando. Mas enquanto ele está subindo aqui, escute, enquanto ele está subindo aqui, do lado de dentro está sendo preparada a recepção dele, que só Davi viu. Lá no Salmo de número 24 ele gritou: abri, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Escute isso, irmãos, quando o céu se abre, o céu está em rebuliço. Por quê? Porque Jeová está no trono. Então a voz ecoa: vai entrar o Rei da Glória. Um olha para lá, o outro para cá, e tem que fazer uma pergunta. E qual foi a pergunta? Quem é este? Porque Jeová está no trono. Então estão caçando, quem é? Rei da Glória, não é Jeová? Não, abre porque ele está vindo. E o trono está lá, a cadeira do lado direito está lá, anjo de um lado,
anjo do outro. E a voz grita: abri! E os discípulos aqui de baixo olhando. E em cima está sendo preparada a recepção. De repente o céu se abre. E quando os anjos batem o olho, lá vem ele. Escute. Faça igual panela de pressão agora. Chi, mas não exploda, para você ouvir. Escute. Enquanto ele vai entrando, dois anjos já passam direto. Deixa eu confortar aquele pessoal lá embaixo. Varões Galileu, porque estão olhando admirados. Vocês estão vendo ele subir? Eu tenho notícia para vocês. Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Ele vem. Apacaya piparapacandarabacaia bandaravaca. Mas escute, enquanto ele não vem, vamos acabar de pôr ele lá no céu. Então ele vai entrando. E tem anjo de um lado, tem anjo do outro, mas ele vai entrando. E quando ele vai entrando, eles não sabem o que faz. Porque olha para ele e disse: não estão entendendo. Porque lá vai ele levando um corpo. Porque o dia que ele desceu como o unigênito. Mas quando ele subiu como o primogênito. Quando ele desce, ele é único. Quando ele sobe, ele é um de muitos. Ele disse, porque a pior fase é dizer que mataram Jesus. Jesus disse: eu dou a minha vida. E disse mais: ninguém tira de mim. Porque se eu não cair, fico só. Mas se o grão de trigo cair, ele vai brotar. Ele vai germinar e vai dar fruto. Deixa eu ver se deu fruto. Aí, olha os anjos. Os anjos olham para ele, olha para o trono, olha para ele, e a voz está dizendo: abre, vai entrar o rei. Aí os anjos olham: rei, olha para Jeová, olha para ele. E aí o escritor aos Hebreus diz que o Pai se levanta do trono, vira para os anjos seus, olha para ele e diz assim: adorai-o. Olha para ele e diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Lá vai ele entrando. Aí quando ele entra, ele está dizendo: eu sou o eu sou o primeiro. Por quê? Porque atrás de mim está vindo Júnior, atrás de mim está vindo José Carlos, atrás de mim está vindo Daniel, atrás de mim está vindo a Assembleia de Deus em João Pessoa, atrás de mim está vindo brasileiro, atrás de mim está vindo americano, atrás de mim está vindo japonês. Quem mais está vindo? Está vindo muita gente. Quer saber quem está vindo? Pergunta para o irmão João. Porque eu arrebatei o irmão João disse: eu vi. O que você viu? Eu vi um livro selado que ninguém podia abrir. Eu comecei a chorar e de repente uma voz disse: João, não chore mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que venceu, é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. Mas por quê? Porque ele comprou. Ei, não é de graça não. O preço foi pago. E Pedro disse que não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com sangue. Ai. Na pipara manda piacobandaiaca.
Sabe, irmãos, tem um mover do Espírito diferente nesse ambiente de culto nesta noite. Esta ceia não será mais uma ceia, será a ceia do Senhor. Ele tem algo diferente a fazer aqui nesta noite. Então te prepara, porque a noite de mover de Deus, eu entendo que o céu está aberto ao nosso favor. Ele vem. Mas escute isso, irmão. O céu se fecha. E os discípulos agora começam a pregar. O que eles pregam? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que eles foram revestidos, qual era a mensagem? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Mas esse negócio do diabo entrar na igreja é antigo. Aí o gnosticismo entrou e disse: vem não, vem não, vem não, vem não, vem não, vem não. Morreu, acabou, o corpo é matéria, morreu, acabou. Aí esse veneno chegou na igreja de Tessalônica. O veneno chegou na igreja de Tessalônica. E disseram: os que morreram já era. Aí Paulo escreveu: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos nossos irmãos que já dormem. Por quê? Porque eu gosto da expressão paulina. Paulo disse assim: porque é o mesmo Senhor. Ele não vai mandar outro, irmão. Não vem arcanjo, não vem serafim, não vem querubim. Ele disse: é eu. O mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Senhor. Ei, eu gosto disso, porque Paulo disse que ele vem. E que jeito que ele vem? Ele vem com trombeta de Deus. Porque é isso. Enquanto o Júnior cantava e fez a cena do paraíso, eu me lembrei da cruz. Porque na cruz tinha dois ladrão. Tinha um à esquerda e outro à direita. Porque dos dois lados tem ladrão, irmão, tanto na esquerda como na direita. Então não se iluda com isso não. É melhor você ficar no meio. No meio está Jesus. No meio está Jesus. No meio está Jesus. Ainda bem que o da direita se converteu, porque o da esquerda não tem jeito com ele, irmão. O da esquerda ficou desdenhando. O da esquerda ficou debochando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e nós também. Mas o da direita entendeu. O da direita não, esse homem tem algo diferente nele. Aí ele disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares. Aí Jesus disse uma palavra a ele: hoje mesmo estarás comigo aonde? Escute, ele pediu para entrar no reino. Jesus disse: não dá, porque no paraíso você vai estar comigo. Do Gênesis até a cruz, todos que morriam descia. Por quê? Porque o caminho não estava aberto. Jesus disse para Maria quando caiu aos seus pés: não me detenhas, porque eu ainda não subi. Ninguém subiu, nem ele havia subido após a ressurreição. Então veja que do Gênesis até a cruz, os que morriam, pastor Júnior, morria na esperança. Qual é a esperança, irmão? Eles eram mais crentes. Por isso que tem a galeria dos hebreus, dos heróis da fé. Por isso que a galeria é digno de estar na galeria. Sabe por quê? Eles morreram na esperança. Sabe qual é a esperança? Que ele ainda viria, nasceria, morreria por eles. Agora, morrer na antiga aliança, irmão, era temer. Por isso que Jó teme a morte. Salomão, quando escreve Eclesiastes sobre a morte, ele está tremendo, ele tem medo da morte. Por quê? Porque desde o Gênesis, Satanás é o senhor da morte. Então morreu, ele tinha direito absoluto. Por isso que tinha que descer. Agora o que Deus fez? Lá no Hades, ele faz o compartimento chamado seio de Abraão. Lembra de Lucas 16? Dois morreram, um está do lado de lá,
ou está do lado de cá? Era porta a porta. O dia que Pedro teve aquela revelação, Jesus disse: ei, Pedro, já que você teve essa revelação, eu vou te dar mais uma. Você viu que eu sou o Cristo? Esse Cristo aqui tem uma igreja que vai edificar, e essa igreja que eu vou edificar, as portas do inferno não prevalecem. O que Jesus estava dizendo? Que a igreja não ia ser perseguida? Não. Jesus estava dizendo: a minha igreja, eu vou mudar o endereço dela. A minha igreja não vai estar morando mais vizinha do inferno, não. Não, ela não vai ser porta a porta, não. Esse negócio de morar parede e meia com o inferno não dá certo para a minha igreja. É um gemido de lá, um grito daqui, querendo que passa para lá, que passa para cá. Não, a minha igreja não. Aí quando ele gritou: está consumado, ele não subiu não, ele desceu. Pegou o recibo, botou no bolso e desceu lá. Satanás, o ambiente agora é meu. O que foi? Não é mais Hades não, isso aqui agora é CDP. O que é isso? Centro de Detenção Provisória. CDP, Centro de Detenção. Está lá preso, fazendo o quê? Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que o CDP, o inferno, dará aos seus mortos. Já estou entrando um pouquinho em escatologia, eu tenho um material para você de escatologia ali, mas escute, ele dará aos seus mortos. Agora preste atenção, Jesus desceu, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que ele passou lá, pregou para os espíritos em prisão. Pregou para quê? Trazer salvação? Não, juízo. Porque Deus não condena ninguém sem dizer porque está sendo condenado. Jesus apresenta-se a ele e diz: pois é, eu sou aquele que Noé pregou e vocês não quiseram. Está aqui, deu para ver? Deu. Pois é, fica aí no CDP, que no final nós vamos conversar. Mas agora, deixa eu passar para o lado de lá. Ei, lá vai ele entrando. Onde é que ele entra? No seio de Abraão. E disse: Abraão, eu sou aquele que você exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. João 8,56. Eu sou aquele, Abraão. Ô Moisés, eu sou o profeta maior que você falou, sou eu. Ô Isaías, eu sou o menino Isaías, que nos deu o filho que nasceu. Ô Isaías, eu sou o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ô Isaías, eu sou o homem de dor. Ô Isaías, eu sou o rei triunfante, sou eu. Aí escute, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, preste atenção nisso. Ele arrancou o seio de Abraão. O que é levar cativo o cativeiro? É levar o passarinho com a gaiola e tudo. O pássaro é o cativo, o cativeiro é a gaiola. Ele arrancou o seio de Abraão. Essa minha igreja não. Bora subir. Levou, colocou debaixo do altar e colocou a placa: paraíso. CDP embaixo, a minha igreja em cima. Aí Paulo converteu, não tinha vaga para ele na igreja primitiva. Por quê? Porque o estatuto estava crivado. Os discípulos reformou o estatuto logo que Jesus morreu e subiu, e já travaram para ninguém entrar. Só olha, o cara para entrar aqui, ele tem que ter andado com Jesus. Que jeito se Jesus já estava no céu? Então aqui não entra mais ninguém. Aí Jesus chegou e falou assim: Paulo, tem um negócio para você. O que foi? Mas não é na igreja de Jerusalém. Você vai pregar para gentil, para o rei da terra. Se sobrar tempo, fala para judeu. Mas o seu ministério não é aqui. Por isso que ele não foi aceito ali, irmão. A porta estava fechada. Mas para ter comunhão e para vê-lo, o que ele faz? Ele arrebata ele. Aí nós temos a informação agora. Paulo diz: conheço um homem, porque era Paulo. Se fosse a gente, gravava um DVD e saía vendendo testemunho. Mas Paulo não, irmão. Paulo não falou nem que era ele diz: conheço um homem. Conheço um homem. Conheço um homem. Conheço um homem. Porque Provérbios 27:2, a Bíblia diz: deixa que outros lábios te louvem. Não sai contando vantagem não. Deixa que outros falem a seu respeito, irmão. Paulo diz: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele. Não consigo identificar isso. Por isso que escatologia é um problema. Todo mundo que fecha a questão em teologia peca. Porque escatologia é só a sombra. Não dá para ir além da sombra. Então você começa a afirmar demais. Paulo não ousou afirmar: olha, irmão, foi nesse corpo, ele disse: não sei nem se foi no corpo ou se foi no espírito, eu só sei que ele foi. Ele foi. Aí eu gosto da palavra porque ele disse assim: a saber, ele foi no paraíso. Pronto, fechou a questão.
Então aí nós temos a informação do quê? Tombou aqui, Paulo diz em Filipenses 1,19: eu tenho desejo de partir e ainda hoje está com Cristo. Tombou aqui, nada de CDP, sobe. Para quê? Está com Cristo. Aí olha o que disse Paulo. A palavra dormir aqui é descansando por um tempo, não é literal. Mas Paulo diz que a trombeta vai tocar. Agora interessante que a trombeta não toca na terra. A trombeta não toca para vivo. A trombeta toca para os mortos. Quem vai ouvir o toque da trombeta? Os que estão no paraíso. A trombeta toca lá. Para quê? Fazer pss, pss, pss. Levanta. Paulo diz assim: nós não vamos preceder os que dormem. O que é isso? Nós não vamos na frente não. Quem foi na frente tem prioridade. Deus respeita a fila. Se você for rápido, eu não vou cortar a fila não. No momento que a trombeta tocar, os que partiram na frente, Paulo disse, eles ressuscitam primeiro. Então a trombeta toca, debaixo do altar, eles ressuscitam. Aí Paulo diz assim, depois, é outro estágio, depois, é claro que é ato simultâneo, depois, aí Paulo estava crendo no arrebatamento para aqueles dias, depois, nós, os que tivermos vivos, agora não tem trombeta não, porque é como ladrão, ele vai arrancar, sem que o outro perceba, não dá para agarrar no paletó, não dá para subir atrelado, não. Agora escute isso, irmão. Há uma discussão. Nós vamos nos conhecer no céu ou não? Esquece isso, irmão. Vai conhecer no céu coisa nenhuma. Uai, pastor, não. No céu? Nós já vamos nos conhecer no momento do arrebatamento, irmão. Porque a Bíblia diz que a trombeta toca, os irmãos ressuscitam, nós somos ressuscitados. Aí Paulo pôs no plural. Encontraremos quem? A igreja que milita e a igreja que já dorme. Encontraremos eu e a igreja. Significa o quê? Não vai dar tempo nem chegar no céu. Nós já vamos subir abraçada no momento do arrebatamento, irmão, dizendo valeu a pena, Júnior, vamos subir junto. Valeu a pena, valeu. Ei, e estaremos para sempre com. Amém ou não amém? Escute. Estamos certos que ele vem? Então vamos para a palavra dessa noite. Vamos para o assunto dessa noite. A questão não é se ele vem. A questão, pastoral, é se eu vou com ele. Porque que ele vem. Que ele vem, eu estou certo que ele vem. A questão é se eu vou. E para isso eu quero mostrar esse casamento aqui de Rebeca com Isaac. Por quê? Porque ele fala do perfil da igreja que vai. No céu só entra quem quer. No inferno vai sem querer mesmo. Não quero ir não, mas não tem jeito, você vai ter que descer. Agora no céu não. Deixa eu ser objetivo nessa noite. Eu quero falar rapidamente sobre as características, o perfil que joga uma sombra, que joga uma luz sobre a igreja que vai ser arrebatada. Irmãos, o Espírito Santo desceu para preparar uma igreja. Jesus deixou o ministério para trabalhar essa igreja. Olha que missão impossível humanamente falando. Ele levantou o ministério para aperfeiçoar santo. Quer dizer que quanto mais santo o cara se julga, mais necessidade de ministério ele tem. Pastor, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Ministério nele, porque ele precisa ser aperfeiçoado. Quanto mais santo, mais necessidade de ministério. Então, vamos entender isso. Abraão
é o homem que Deus chamou para a aliança. Em Abraão, Deus disse: em ti, capítulo 12 do Gênesis, eu farei bendita todas as famílias da terra. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, irmãos, Deus está em aliança com Abraão. Porém, Deus é espírito, Abraão é homem. Tudo que Deus faz na terra, Deus só faz via homem, irmão. Porque a terra não é morada de demônios, a terra não é morada de Deus. Júnior cantou com muita precisão: somos morada. Deus só pode morar aqui se houver um corpo. Por isso que em Gênesis 3, quando ele faz a promessa no verso 15, dizendo: da mulher eu vou trazer um, ele está dizendo o quê? Ele precisa vir resolver o problema da redenção. Só que ele não pode vir como Deus, porque o Salmo 115 verso 16 diz o quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, e Deus não viola a sua palavra. Então tudo que Deus faz na terra, ele faz via ser humano. Já que ele precisa vir resolver o problema do pecado, ele não pode vir como Deus, ele tem que se fazer homem para adentrar aqui. Então ele disse: é da mulher. Por que da mulher? Porque a única porta de entrada do ser humano é ali. Não pode ser da semente de Adão, porque Adão quebrou em autoridade. Pastor, e Eva não quebrou? Não. Por quê? Porque Eva quebra contra Adão e não contra Deus. Porque Gênesis 2:22 disse que Deus entregou Eva a Adão. O problema de Eva foi só que Adão não cuidou, porque o problema nunca é as Evas, é os Adão que é frouxo, que não dá conta das Evas e larga elas com bater papo com a serpente, irmão. Esse é o problema. Porque se você não cuidar da sua Eva e ela bater papo com a serpente, ela vai estragar o teu Éden, irmão. A Bíblia diz que Deus entregou ela a Adão. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Por uma mulher entrou o pecado no mundo, sim ou não? Entrou por quem? Por um homem. Por quê? Porque Deus cobra de quem ele entregou. Gênesis 3:9, ele desceu no Éden, ele gritou: quem? Ô Eva, onde você está? Foi isso? Ô Adão. Por quê? Porque Deus entregou a ele. Pois bem, então Eva, Deus disse: através dela eu venho. E prometeu. Lucas capítulo 2, tinha um velhinho lá no santuário, era um sacerdote, e ele recebeu uma palavra. Qual foi a palavra? Simeão, você não vai morrer antes de ver a salvação do Senhor. Porque lembra, morrer era descer. Simeão tem medo da morte. Ele disse: eu desço sem saber que o meu Redentor está vivo. O Senhor diz: fique tranquilo, você não vai descer sem antes ver que ele já está aqui, para te garantir a subida. Aí ele está lá no templo. De repente chega um casalzinho para apresentar a criança. Ele pensou que era mais uma criança para ser apresentado, mas quando ele tomou a criança nos braços e levantou, o Espírito Santo disse: Simeão, é ele. Aí Simeão gritou: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já estão vendo a tua salvação. Cumpriu-se a promessa. Então ele precisava vir para delegar ali. João 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. O que é isso? Nascimento. Ele tinha direito de estar aqui. Por isso Deus faz uma aliança com Abraão. Mas para que Jesus pudesse vir, Deus precisava de legalidade na terra. Por quê? Porque a terra é dos homens. Então Abraão pega o filho dele e leva para sacrificar. E quando Isaque pergunta assim: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Veja que Abraão não responde assim: meu filho, Deus proverá para nós. Ele diz: Deus proverá para quem? Para quem? Quando Abraão disse Deus proverá para si, ele está dizendo: assim como eu trago o meu, ele pode trazer o dele. Abraão está dando a Deus, por quê? Porque ele e Deus está em aliança. Deus costurou uma aliança com Abraão tão forte, pastor Zé Carlos, que Deus disse a Abraão: não tem ninguém que eu possa jurar, eu vou jurar por mim mesmo. Sabe o que Deus fez? Colocou tudo na mesa e disse: Abraão, eu deposito tudo, eu juro por mim mesmo. Por isso que a expressão eu sou El Shaddai, a palavra El quer dizer eu sou o grande, mas Shaddai quer dizer eu sou o seio que amamenta. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, eu sou o grande que cuide de você. É por isso que não é Abraão que disse que era amigo de Deus, foi Deus quem disse que era amigo de Abraão. Isso faz toda a diferença. É o maior dizendo que é amigo do menor, porque tem menor que diz que é amigo do maior, o maior nunca nem viu ele. Mas aqui não, aqui é o maior dizendo meu amigo.
Os anjos desceu e disse: nós viemos com a ordem do trono, que foi meter fogo naquele cantão lá de Sodoma e Gomorra, onde eles estão pecando demais. Jeová mandou queimar tudo aquilo. Quando os anjos vai saindo, Jeová disse: ei, psh, psh, psh. Vem cá, que foi? Vocês vão descer lá para pôr fogo? Vamos. Passa lá e fala com Abraão, não vai pôr no fogo sem falar com ele não, porque Abraão é meu amigo e eu não oculto nada a ele. Tudo que eu vou fazer, ele sabe. O que é isso? Diga comigo, legal ali? Esse Abraão, Deus deu um filho, vocês conhecem a história, chamado Isaac. Esse Isaac faz um juramento ao pai que não tomaria para si uma esposa que não fosse da parentela. Então ele pega o servo e manda buscar a esposa. Vamos entender isso aqui. Abraão tipifica Deus Pai Todo-Poderoso. Isaac é o tipo perfeito de Cristo. Mas o Eliezer é o Espírito Santo, que toma 10 camelos, coloca os presentes em cima e sai para uma terra longínqua para buscar essa noiva. Qual era a recomendação? Qual é as características da noiva que viria para o casamento? E aqui começa a nossa fala. Primeiro, ela precisava ser da parentela. O que é isso? Tem que ter DNA, irmão. Sabe o que significa isso? Não dá para ser igreja fora da igreja. Não. Não dá para ser igreja fora da igreja. O que é isso? Não cabe os desigrejados aqui. Só vai subir se for da parente. A Bíblia diz: pelo qual nos chamamos irmão. Irmão, pastor, mas no meio dos irmãos tem tanto problema. Lógico que tem. Irmão é gente, irmão é ser humano. Não, pastor, mas eu acho que dá para ser crente em casa, porque na igreja tem muito problema. Na sua casa também tem problema? Na sua família tem problema, sim ou não? No seu trabalho tem problema, sim ou não? Na cidade que você mora tem problema, sim ou não? E por que você já não deixou essa família, não pediu conta desse emprego e já não mudou dessa cidade? Só da igreja que eu preciso mudar se tiver problema. Porque se problema me faz mudar, então tem que sair de casa, tem que mudar da cidade, tem que mudar de emprego. Mas por que você suporta lá? Porque tem problema, mas tem bini. Paulo deu uma injeção para isso. Qual foi a injeção? Paulo disse assim: suportai uns aos outros, com todo respeito, só para ficar gravado isso. Olha para o seu irmão e diga assim: eu sei que você não melhora, mas eu te suporto, você me suporta, mantemos a unidade e o nome do Senhor é glorificado. Deu para entender isso? Diga assim: lugar de ser crente é na igreja. Pastor, tem um irmão lá que é problema dele. Não é problema não, é Deus despertando em você o dom da paciência. Fica tranquilo, irmão. Sabe o que é o nome disso? Eu tenho um estudo chamado a lixa de Deus. Tem lixa de 50, de 100, tem lixa mais grossa. Deus sempre vai ter uma lixa para nós. Enquanto não tiver lisinho, tem uma lixa passando. Sabe, Júnior, a gente que viaja muito, eu vou confessar um pecado aqui, é Santa Ceia mesmo. Então eu sou colérico por natureza, irmão. E aeroporto, você fica enjoado desse negócio. Todo lugar que eu chegava tinha um para perturbar. Todo lugar que eu chegava. Um dia eu peguei uma mala errada da mulher. A mulher me xingou no salgão do aeroporto todinho. Eu com pressa, o pastor me esperando. Eu fui devolver a mala dela, ela ficou me xingando. Aquilo, enfezei com ela no salgão. Aí viagem, quando eu vou passar no raio-x, a moça disse: tem laptop aí? Tem não, isso aqui é só um tablet. Não tem, volta lá. Eu disse: senhora, eu estou com pressa. Ela disse: você quer voltar ou não quer embarcar nesse voo? Eu disse: não, eu volto. E aí quando eu passei que não tinha, eu fui e disse para o moço que fica olhando lá no raio-x, eu disse: veja que eu falei para você que não tinha. Ela saiu de lá e disse para o moço: cala tua boca e não fala com ele, você não deu satisfação a ele. Eu disse: uau. Aí ela apertou naquele botãozinho e disse: o senhor foi acionado aleatoriamente, vá lá para a casinha lá, para me atrasar. Lá vai eu para a casinha. Aí cheguei na casinha, eu perguntei:
quem que é o chefe daquela moça lá, porque ela fez isso e isso e isso. Aí catei minhas coisas, e quando eu fui saindo, eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Na viagem agora passada, aquela mulher, outro dia aquela outra, outro dia aquele negócio, outro dia. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: enquanto você não ficar mansinho, o diabo sempre vai colocar um na sua vida. Agora, meu irmão, quando eu vejo que o negócio está feio, eu disse, está tranquilo. Está entendendo, irmão? É a lixa de Deus, é a lixa de Deus. É a lixa, 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 é a lixa. Porque sem lixar não vem o verniz, sem lixar não tem brilho, irmão. Tem que ter lixa. Amém? Vamos rapidamente. Diga assim: parentela. Tem que ser da igreja, tem que ter DNA. Segundo, ele disse: olha, ela tem que ser virgem, não pode estar namorando com ninguém, tem que ter Eu ainda creio nisso, irmão. Pastor, mas é que antigamente, eu ainda creio que Jesus vem buscar uma igreja que se preserva para Ele. Irmão, não embarca nesse movimento não, o céu é real, a Bíblia diz que o caminho é santo, o imundo e o contaminado não passa por ele, não entra. Lá só entra santo, lavado e remido no sangue de... A igreja do arrebatamento ainda tem compromisso com pureza. A igreja do arrebatamento ainda prega santidade e vive santidade. Santidade aonde, pastor? No espírito, na alma e no corpo. Paulo disse assim, que todo o espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. E aí você tem um desafio, por quê? Porque o dia que você recebeu a palavra, você nasceu de novo, está resolvido. Jesus disse, o espírito na verdade está sempre pronto, mas você tem dois problemas. Você tem um problema com a alma, com a mente, com o intelecto. 5 portas de entrada: audição, visão, tato, olfato, paladar, aonde ela filma tudo e faz o que? Filtra. Se o que você está vendo e ouvindo é do espírito, ela manda para o espírito. Se é da carne, ela manda para a carne. Aí você tem um terceiro problema: carne. O que é carne? Quando Deus deu a sentença à serpente, ele disse assim: pó comerás todos os dias da sua vida. Nenhuma cobra come pó. Qual é o pó que a serpente se alimenta? É a carne humana. Nós fomos feitos do pó da terra. Satanás se alimenta da carnalidade. Eu tenho uma notícia para você: carne nunca se converte, meu irmão. Carne é sempre carne. Pastor, não se converte de jeito maneira. E o que é que eu faço com ela? Eu mantenho ela na disciplina. Quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Não, é coisa rápida. É só até Jesus voltar. Disciplina de manhã, disciplina de tarde, disciplina essa semana, disciplina a semana que vem. Como é que é isso, pastor? Oração, jejum, palavra. 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 Oh, coloca essa carne na disciplina, porque o Espírito está pronto para agir. Amanda papacanda rabada cambava. A carnalidade, irmão, tem roubado a bênção de muita gente. Disse: olha, precisa ser virgem. Primeiro tem que ter DNA. Segundo, tem que ser pura. Terceiro, ele disse: olha, quando eu chegar, aquela que for para casar com o meu Senhor, ela vai ter uma atitude de trabalho. Ele chegou junto à fonte e disse: aquela que, descendo o cântaro, tira a água para mim e para os camelos, é ela. Que é isso? A igreja do arrebatamento é uma igreja que trabalha, meu irmão. Olha, nem respira para o que eu vou dizer agora. 90% dos crentes só tirou a Aparecida de casa, o Cisto de Juazeiro, o São Jorge, só tirou esse pessoal de casa, mas continua o mesmo católico, apostólico, romano. Mas por que assim, pastor Edi? Vem no culto domingo à noite, vem no ensaio, fez a via sacrazinha dele, está de bom tamanho. Você não vem aqui marcar cartão porque é ceia, não.
Você veio aqui oferecer um culto a Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja que trabalha. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Não responda agora, nem levante a mão, não faça nenhum gesto não. Essa pergunta é para tirar o teu sono durante o próximo mês, até a próxima Santa Ceia. Você não vai conciliar o seu sono direito. Pastor, o senhor está lançando essa maldição, pegue do jeito que você quiser. Que pergunta é essa? Quantas almas você ganhou o ano passado para Jesus? Eu não vou falar esse ano não, porque esse ano está só com 4 meses praticamente. Eu quero saber, o ano passado, quem foi que você pôs para dentro da igreja? Segundo, quantos foi que por causa da sua atitude você pôs para fora da igreja? Pastor, mas eu estou aqui há 30 anos, isso aqui não é INSS não. Tempo de serviço aqui não quer dizer nada não. Nesse sentido não. Até porque ele paga como ele quer. Porque ele recompensa a esperança, pastor Alves. Trabalhador da última hora, trabalhou quantas horas? 1 horinha. Na hora do pagamento ele meteu a mão no bolso, pagou igual. O que tinha que trabalhar desde manhã peitou, disse, mas espera aí, eu trabalhei desde manhã e ele chegou, quanto tu recebeu? Tanto. Eu tratei com você quanto? Tanto. O dinheiro é meu, eu pago do jeito que eu quero. Não, mas espera aí, mas tem uma coisa, ele foi contratado na última hora, só que ele estava na praça desde manhã. Deus paga a esperança, pastor. Enquanto você espera, já está correndo por conta dele. Enquanto você está esperando, já está correndo por conta dele. Ele paga, ele paga, ele paga, ele paga, ele paga, ele paga, ele paga. A igreja do arrebatamento é uma igreja que trabalha, que dá. Pastores, cuidado para não se tornarem dirigentes de culto. Menino de 5 anos dirige culto, viu? Dirigente de culto não está precisando. Está precisando de homem de pós-púlpito. Está precisando de homem que ainda visita os crentes. Está precisando de homem que ainda vai no hospital ungir enfermos. Está precisando de homem que não terceiriza a oração e o jejum. Está precisando. Está extinto isso aí, meu irmão. Está extinto. A igreja do arrebatamento é uma igreja que já que trabalha. A Bíblia diz que ela tira água para ele, tira água para os camelos. Logo então vem a porque Eliezer vem carregado. Com o que ele vem? Ele vem com prata, ele vem com ouro. A Bíblia diz que ele já tomou o braço dela e já meteu logo uma pulseira no braço. O que é isso? Isto fala dos dons espirituais. Isto fala do adorno que o Espírito Santo deu para a igreja que está esperando o arrebatamento. A igreja que trabalha recebe dele. Tem crente que ora assim: Jesus, aumenta a minha fé. Para que você quer aumentar se você não usou nessa fezinha pequena que você tem? Eu quero 1 quilo de fé. Usa essa 100 gramas primeiro, que daí vem 1 quilo, vem 2 quilos, vem 3 quilos, vem 4 quilos, vem 5 quilos. E agora? Agora ele identifica ela. De quem você é? Eu sou da parentela. Ele diz: estou no caminho certo. Bora na casa dos pais. Por quê? Porque o dote precisa ser pago. Paulo diz em Colossenses 2,15 que ele pagou o dote, pegou o recibo e cravou. O dote está pago. Mas e agora? Está tudo pago, tudo pago. Ele olha para ela, adorna ela, ela está bonita. A Bíblia diz que ele dá a ela prata. Diga comigo: redenção. Fala da salvação. Ô irmão, coisa gostosa. Os discípulos saíram alegre e voltaram a Jesus. Fizemos uma cruzada. Até Satanás desceu do céu como um raio. Jesus disse: erraram o propósito. Vocês estão alegres por isso? Vocês estão alegres porque o diabo está caindo? Vocês estão alegres porque enfermos estão sendo curados? Não perderam a motivação. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito. Irmão,
Tem uma meia dúzia alegre, que o nome está lá em Hollywood, na calçada, para os outros pisar em cima, o cara está alegre. Agora tem crente com o nome escrito lá em cima, que não consegue ficar alegre. Alegrai-vos antes. Antes do que? Antes de qualquer coisa acontecer, a minha alegria não está baseada no que Ele vai fazer. A minha alegria está baseada no que Ele já fez. O que Ele já fez? Ele já escreveu o meu nome no livro da vida. O que é isso? O que é isso? Diga assim: gozo da salvação. Vamos conversar aqui. Gozo da salvação. De vez em quando eu vejo alguns pregadores. Eu não critico o pregador, irmão. Eu gosto de ouvir pregador. Eu sou pastor de igreja, a minha pegada é outra, é essa aqui. Mas eu acho importante os pregadores. Agora, eu fico impressionado com os negócios que eles fazem. Olha para o seu irmão, diga que ele é lindo. Diga, no olho dele, abraça, pega, larga, levanta a mão, levanta o pé. Você passa da porta da igreja, você não sabe se a igreja é uma academia, porque ele está lá, abraça, solta, pega, larga. Você diz: o que está acontecendo ali? Para que isso? Para ver se alegra o crente, para ver se ele fica alegre, irmão. E aí começa a contar a história bonita. Hoje mesmo eu vi um pedacinho de um com o outro do lado. Ele ia dizendo uma coisa, o outro dizia outra. Ele ia dizendo uma coisa, o outro dizia tudo, frase e efeito, para o crente alegrar lá. E eu fiquei olhando, falei: tudo com o retrovisor quebrado. Porque olha o que disse o salmista: grandes coisas. E por isso, quer dizer que eu não preciso que ele faça mais nada aqui nessa noite. Porque o Salmo 100 diz que eu já venho na rua alegre. Eu já vou entrando pelas portas dele com cântico. Mas por que essa alegria toda? Pelo que ele já fez. Por que essa alegria toda? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Mas e os problemas? O problema está na prateleira de baixo. Na prateleira de cima está meu nome. Está meu nome, está meu nome, tá. O que é isso? A alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria da salvação. Deixa eu ver se tem crente salvo aqui, que está alegre nessa. Deixa eu concluir. Escute isso. Está tudo pronto. Ela preenche o requisito. Mas agora tem um requisito principal. O que é isso? Tem que ser voluntário. Aí ele disse para o pai, disse para o irmão, para a mãe: eu quero levá-la. Aí disseram: agora já não é com nós. O que foi? Pergunta para ela se ela vai. Aí a pergunta foi: irás tu com este varão? Você vai? Depois que ela olha para a pulseira, olha para o ouro, olha para o adorno, ela disse: eu irei. Doida para casar, apaixonada por ele. Ela disse: eu irei. Já que você vai, deixa eu te falar, não dá para ir sozinha. Enquanto não encontra ele, eu promovi recurso para você. O que foi? Os camelos estão aqui para te levar. Se o Espírito Santo é o Eliezer, se Isaac é um tipo de Cristo, e os camelos? Levanta a camelada para mim aqui, levanta a camelada. Levanta a camelada. Tem camelo mais velho, tem camelo mais novo, levanta os camelos aí. Cadê? Tem camelo aí embaixo, tem mais camelo aí? Cadê os camelos? Agora preste atenção nisso aqui, irmão. Preste atenção nisso aqui. Os pastores são responsáveis para conduzir a Rebeca. Agora, como é que o camelo fez para a Rebeca montar? Preste atenção, olha aqui, ó. Não dá para levar a Rebeca se não for de joelho. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, cadê as Rebeca? A igreja do Senhor está aqui? Preste atenção. Por que o camelo levou Rebeca? Porque Rebeca tirou a água para o camelo, irmão. Se você está matando o teu camelo na unha, vá no deserto a pé, miserável. Vá a pé para ver se aguenta sozinho. Agora quem dá água para camelo tem crédito lá em cima. O camelo diz: pode montar, pode montar, pode montar. Lá vem tempestade de areia. O que acontece? O camelo só faz isso, ó. E a Rebeca em cima? A Rebeca em cima tomando a brisa, e o camelo aguentando o peso embaixo. Porque ministério não é para frouxo, não é para quem aguenta mesmo, meu irmão. Vai rasgando. Para
paro não. Por quê? Porque eu estou levando a preciosa, eu estou levando a escolhida. Essa é a nossa chamada, gente. A Bíblia diz que lá vem pelo deserto. Eu não tenho tempo para falar desse deserto, mas escuta, de repente a Bíblia diz que Isaac estava lá na fonte, chamada Lai-Roi. O que é isso? Aquele que vê e vem. De repente Isaac se levanta. Lá vem aquela cena linda. Quem vem levando? Camelo. Mas quem vem conduzindo os camelos? Eliezer, o Espírito Santo. É ele que conduz o pastor. Quando Isaac olha, ela está com o véu. Oh, irmão, isso é muito lindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que na primeira vinda ele não vai pisar aqui não, ele vem nas nuvens. Salomão viu isso e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O tempo de cantar chegou, passou, cessou o verão, é um novo tempo. Levanta-te, amiga minha, e vem. Olha para quem está do seu lado e diz assim: irás tu com esse varão? Ei, segura essa palavra. Cuidado, cuidado com a seguinte frase: eu estou me preparando para a vinda de Jesus. Essa frase é perigosíssima. Como é que eu me preparo para algo, pastor, que eu não sei o dia nem a hora? Se eu sei que eu vou falar amanhã 9 horas, eu vou levantar mais cedo, fazer as minhas obrigações, porque amanhã 9 horas eu tenho dia e tem hora. Mas arrebatamento? Eu posso não participar dessa mesa. Vai aí na internet da vida. Quantos tombam no púlpito? Quem é aqui entre nós que tem coragem de vir aqui à frente e dar um pulo aqui e dizer assim: se Deus quiser ou não, amanhã eu estou vivo? Não tem. Significa que se eu não tenho nem essa certeza, eu não posso correr esse risco desse tamanho, gente. Esse risco é muito sério. Então não existe crente estar se preparando. Se você teve um encontro com Jesus, você está preparado. Pastor, mas tem umas coisinhas aqui. A graça resolve. Tem umas coisinhas aqui. Essa noite resolve muita coisinha. Resolve, pastor, por quê? A Bíblia diz: se eu estiver na luz, como na luz ele está, e eu tiver comunhão. Olha a força da comunhão. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica de quantos pecados? Todos.